tema hoje é quando Deus usa um homem. Eu vou pedir aos irmãos para ministrar um louvor, que toda vez que a gente se reúne, a gente tem um privilégio único, né? E se você, querido, que é convidado, está vindo aqui a primeira vez, deixa eu te falar, não se constranja. Esse momento é para aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus, passaram por essa transformação linda que nós vimos na vida desses homens. É o momento que a gente traz dízimos e ofertas. Mas se você é visitante, está nos visitando, foi convidado, por favor, não se constranja, não venha aqui dar dinheiro algum. Nós queremos que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Porque nós cremos na palavra que diz que homem algum recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Se você é de outra igreja, está nos visitando, leva o dízimo lá na sua igreja, abençoa a sua igreja, né? Mas se você quiser ofertar, você fica à vontade. Isso não é um momento, aqui não é uma liturgia, Deus tem liberdade aqui. Deus quebra as rotinas, os esquemas, mas eu quero dizer para você que faz parte do nosso culto a Deus dizimar e ofertar. Dizimar significa devolver ao Senhor parte de tanto que Ele tem nos dado, né? Então eu queria convidá-lo a ficar de pé no seu lugar, para aqueles que, para terem esse privilégio de vir aqui e entregar. Aqui, gente, ó, tem uma fenda aqui, os irmãos da igreja já sabem, uma fenda aqui nesse local, e outra fenda ali depois da caixa de som. Então, louve a Deus conosco, receba essa ministração em seu coração. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou de Deus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ofertar na casa do Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de devolver parte de tanto que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor Deus, eu oro agora pela vida financeira de cada um dos valentes que aqui estão.
homens, Deus, aqueles que trazem a provisão para os seus lares, aprendam que o Senhor é o Deus da nossa provisão. Mulheres, ó Deus, que lutam, que trabalham, ó Deus, que são responsáveis em trazer o sustento de suas casas. Eu peço a Deus que o favor do Senhor alcance cada um nessa noite. Muito obrigado, Deus. Nós consagramos esse recurso ao Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para usá-los conforme a vontade do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu queria fazer 2 convites para você. O primeiro, quem é solteiro aqui, levanta a mão, por favor. Solteiro. Você está solteiro, irmão. Não está namorando, não está solteiro. Quem é noivo? Tem alguém noivo aqui? Vai se casar? Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma noiva aqui, que bênção. Bênção. Quem é casado aqui? Glória a Deus. Quem que está namorando, está sonhando, está pensando em se casar? Está querendo casar, filho? Tá? É isso mesmo? Casamento é uma bênção. Então, um convite para vocês. Nós temos agora, nesse sábado, lá na IBC 1, o jantar do Dia dos Namorados. Para solteiros que querem namorar, para namorados que querem se casar, e para casados que querem continuar namorando. Então vai ter palavra, vai ter testemunho, vai ser um momento precioso, né? Então, quem quiser adquirir seu ingresso, por favor, procure. Fique de pé aí, Gustavo. Esse valente do Senhor vai estar ali fora vendendo R$45 o jantar, né? E às 20 horas, nesse sábado. O segundo convite é convidá-los para que, no final desse mês, dia 26, nós teremos nosso congresso Paixão Contagiante. Estaremos recebendo aqui um pregador, Larry Stockfield. Ele é um homem que Deus usou para transformar a cidade de Nova York. Tem uma igreja em células linda, é um homem que tem um testemunho maravilhoso, vai estar ministrando aqui. Então anote na sua agenda para o final do mês. Amém? Você que tem Bíblia, abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Até aqui. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Continua falando aos nossos corações.
Fala o coração desses homens, dessas mulheres, daqueles que nos ouvem, nos veem pela internet. Pedimos, ó Deus, que a mesma unção, a mesma presença de Deus que nós sentimos aqui neste lugar, se manifeste, ó Deus, em toda pessoa que esteja ouvindo essa palavra, vendo-nos aqui, Deus, para que a glória do Senhor resplandeça sobre eles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A palavra de ordem nos últimos dias tem sido crise. Um pronunciamento da nossa excelentíssima presidente na semana, ela anunciou o porquê da inflação. Ela disse que a inflação do nosso país é crescente por um problema conjuntural, por causa da seca e por causa da crise cambial. Quando a gente ouve essa palavra crise, eu procurei pesquisar os conceitos a respeito dessa palavra. E eu descobri algumas definições interessantes. Um filósofo e político brasileiro, ele diz que a crise social e sociológica, que é o estudo dessa, deriva necessariamente e sempre da política doutrinária e da economia desenvolvida na sociedade. Portanto, a sociedade é vítima da política doutrinária do governo. No campo da psicologia, crise é explicado como toda situação de mudança a nível biológico, psicológico e social, que exige da pessoa ou grupo um esforço suplementar para manter o equilíbrio ou estabilidade emocional. Eu particularmente vejo que crise é um momento que requer mudanças e adequações em contexto de ruptura. Temos visto uma verdadeira revoada de recursos, por exemplo, na caderneta de poupança. Aí diminui o crédito imobiliário, diminui a construção civil. Ou seja, a construção civil é um dos pilares da base da pirâmide socioeconômica do Brasil. E a gente vê que outros simplesmente tiram o seu dinheiro da poupança porque acreditam num confisco das suas economias. O fato é que nós tivemos notícia agora nesses dias também que um grande banco internacional diz que iria encerrar as suas operações no Brasil e anunciou a sua saída do Brasil. Vemos ainda setores da economia despejando milhares e milhares de pessoas para fora do mercado de trabalho. Então, estão sendo disponibilizados. Ou seja, há 3 semanas atrás, um casal de irmãos trabalham numa das grandes mineradoras desse Brasil, das maiores do mundo, e os 2 foram mandados embora juntos. Ou seja, crise é algo que traz desconforto, é algo que nos incomoda. Crise é algo que nós não colocamos na nossa agenda. E para outros, para aqueles que são otimistas, crise também é um momento de oportunidade. Mas, na verdade, a crise, ela deixa as pessoas sensíveis. É como um revirar do solo para preparar o solo para o plantio. O metal duro, o aço, ele rasga o solo, afofa a terra e prepara para receber a semente. A crise é um momento único para uma abundante colheita no mundo espiritual. Temos crise de vários níveis, de várias coisas, em várias áreas. Mas no nosso país, principalmente, a gente vê crise do caráter. Crise de caráter no governo, crise de caráter nos vários níveis de governo, crise de caráter, às vezes, do setor privado. Se tem o corrompido, tem o que corrompe. Se tem um beneficiado, tem aquele que paga pelo benefício para receber o benefício. E crise de caráter até nas igrejas. Tem coisas que a gente vê que entristece o nosso coração. E, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, talvez seja um dos momentos de crise de Israel, um dos mais severos da sua história.
E quando, no momento de crise, Deus levanta um homem que marca o seu tempo e marca para sempre a história de Israel. Ou seja, nós vemos então esse homem chamado Elias, que aparece num lugar que ninguém conhece, é de uma família que não é também conhecida, mas é um homem que Deus levanta para virar uma página da história daquela nação. Ou seja, imagine os irmãos, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, depois Salomão e depois Davi, depois Davi, depois Salomão. O fato é que a gente tem um período aí de um reinado, um período de 120 anos de um período monárquico, onde depois de Salomão há uma ruptura nesse período monárquico, e começa e há então uma divisão das 12 tribos de Israel. 2 tribos e outras 10 tribos, chamado o Reino do Norte, cuja capital seria Samaria. E começa então, irmãos, um período onde reis durante mais de 200 anos, na verdade um período de 209 anos, a gente tem dezenas e dezenas de reis. Ou seja, na verdade, 2 dezenas, 19 reis, que nenhum deles agradou ao Senhor. Como a Bíblia diz, fizeram mal perante o Senhor. 19 reis. E nesse reinado específico em que o profeta Elias é levantado, Deus manifesta através da vida dele, talvez no pior rei da história de Israel. Um rei chamado Acabe. Um rei frouxo. Um rei corrupto. Um rei idólatra. Um rei, queridos, que com certeza você se arrepiaria de dizer que talvez fosse pior do que os momentos que nós vivemos hoje na nossa nação. E como a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, algo acontece. A mulher desse rei era pior ainda. A mulher desse rei se chamava Jezabel. E por que essa mulher era terrível? Ela era bruxa, feiticeira, mandona, ela mandava no frouxo do Acabe. E além de tudo, ela que instituiu o culto a Baal em Israel. Ou seja, e ela passou por um momento, irmãos, de grande perseguição aos profetas de Deus. Foram vários profetas mortos. Ou seja, é neste contexto é que Deus levanta um homem. Esse homem, chamado Elias. Primeiro ensinamento, queridos, que eu tiro desse texto. Quando Deus usa um homem, Ele o faz independente da sua origem. Quando a Bíblia fala que Elias era de Tisbé, significa, irmãos, está falando da origem dele. Está falando da onde ele havia nascido. Ele não era de um lugar desenvolvido, não era de um lugar economicamente próspero, não era de uma família importante, não era de uma família de sacerdotes, era um homem simples, homem como você, homem como eu. E ele levanta esse homem para manifestar a glória de Deus naquele lugar que havia esquecido que Deus é que tinha levado aquele povo, aquela nação, aquela terra, que Deus havia feito uma promessa para aquele povo, só que durante
19 reinados. E justamente em um desses 19, no reinado de Acabe, Deus levanta um homem simples. Elias, de Tisbé. Algumas versões falam Elias, o tesbita. Ou seja, Deus não precisa, irmãos, de pessoas importantes para poder mudar situações de crise. Deus precisa de pessoas simples, que estejam com o coração aberto para serem transformados por Deus, para que depois possam transformar o seu meio. O apóstolo Paulo nos deixa isso muito claro quando ele escreve para a igreja em Corinto. Alguns eram seguidores fiéis de Paulo, outros de Apolo. E ele fala, olha, com Paulo ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Deus não divide o efeito de suas obras com ninguém. Deus é Deus. E se Ele nos dá o privilégio de usar um homem ou uma mulher para transformar uma família, para transformar uma cidade ou para transformar uma nação, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Deus usou Elias para que o rei Acabe soubesse que existia Deus em Israel. Eles cultuavam a Baal, chamado também culto dos Baalins. Ou seja, começaram a fazer postes ídolos. Espalharam postes ídolos por toda a nação. Colocaram postes ídolos onde outrora eram locais de adoração a Deus. E Deus levanta um homem simples, de origem desconhecida. Por isso, querido, talvez você pense assim, pastor, mas eu pareço com Elias. Eu vim de uma cidade pequena, eu vim lá de Nanuque, lugar que ninguém nunca ouviu falar. Mas não importa se você tenha vindo de Nanuque, filho. Tenha vindo lá do Sal da Divisa, tenha vindo lá do Chuí ou do Oiapoque. Deus pode te usar. E mesmo que você não tenha recursos, não tenha uma família importante, não tenha um sobrenome conhecido, quando Deus usa um homem, não importa a sua origem. O segundo ensinamento desse texto me chama a atenção. Elias profetiza para que não chovesse nos anos seguintes, exceto sobre sua palavra. Quando Deus usa um homem, Deus dá a ele autoridade. Autoridade. O que conferia a Elias essa autoridade? Esse texto é ratificado em Tiago 5,17. Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. É interessante porque Elias, ele prevê, ele profetiza que iria ser um tempo de sequidão, mas ele permanece lá. Ou seja, Deus não só queria tratar a nação, mas como também queria tratar Elias. Jesus Cristo, quando escolheu 12 homens, andou primeiramente 3 anos com esses homens, para depois liberar esses homens para transformar o mundo. Deus primeiro, filho, quer transformar a sua vida. Deus quer agir na sua vida, para que você depois seja agente de transformação em Belo Horizonte, para que você seja agente de transformação nesse Brasil, para que você seja agente de transformação pelas nações. Terceiro ensinamento: quando Deus usa um homem, Deus fala com ele em intimidade. Queridos, você ouve a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido sensível à palavra de Deus? Uma das coisas que me chama a atenção nessa família Raposo, é interessante que
Gustavo tem um menino que chama Benjamin. E o Benjamin, quando eu vi o Benjamin a primeira vez, foi engraçado. Esse menino é a cara do seu pai, Gustavo. Essa turma tem um sangue forte demais. Eu não sei o que a Amanda e o Adriano estão arrumando. Eu não sei o que o Claudinho, com a sua linda esposa, ainda estão por arrumar. Mas o fato é que é o seguinte, o que me marca nessa família, não só essa força do sangue do Raposão, é porque esses homens, cada dia mais, são apaixonados pela palavra de Deus. São homens que têm intimidade com Deus. Uma vez eu levei o Adriano, nós fomos ministrar em Juiz de Fora. Eu levei o Adriano e falei, Adriano, você vai comigo, eu vou ministrar lá, você vai dar testemunho lá em Juiz de Fora que Deus tem feito na sua vida. Foi uns meses antes de eu ter uma estafa, eu estava gordo, roncando muito, dormindo mal. Descobri que eu tinha um distúrbio do sono gravíssimo. Mas o homem, quando está na obra do Senhor, ele pensa assim, ó, isso tudo acontece com todo mundo, mas não acontece comigo, porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas nós esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos carne. E quando nós somos carne, nós estamos sujeitos às enfermidades, às doenças, às intempéries do mundo, porque nós somos carne. E eu vi esse menino, Adriano, a intimidade que ele tinha com Deus. E no outro dia eu perguntei, e aí, Adriano, você dormiu bem? É, pastor, o senhor está violento à noite. O senhor está roncando demais. E o senhor para de respirar no meio da noite, pastor? Eu falei, irmão, e ainda assim você conseguiu dormir? Eu dormi. E, na verdade, eu tinha um exame para fazer, chamado polissonografia, que descobre os distúrbios do sono. Estava 6 meses guardado e dobrado na minha gaveta. E quando eu fiz esse exame, eu descobri que eu tinha mais de 70 apneias durante 1 hora. Ou seja, o médico olhou e falou assim, Oswaldo, não sei nem como você está vivo, você não respira, você não dorme. E olhando para o Adriano, olhando para o Gustavo, e agora vendo a caminhada do Claudinho, Claudinho, você se prepara, filho, que tudo que você está vivendo é só o começo. O melhor está por vir. E o Raposão já profetizei, a tampa da chaleira vai subir, compadre. Porque quando Deus começa a obra, ele termina. Deus não faz nada pela metade. É ou não é? Então, glória a Deus pela essa família Raposo, né? A Maria, a filha do Gustavo, ela tem educação bilíngue, né? E um dia eu fui lá visitar o Gustavo, a Mirella, e ela estava aprendendo sobre Golias e Davi. Só que ela teve um encantamento especial pelo Golias. Aí ela falava, Golaia, Golaia, Golaia. Ela falava Golias o tempo todo, ou seja, meus irmãos, isso fala de intimidade. Se os pais têm intimidade com Deus, a criança sendo alfabetizada, já nasce, já cresce com intimidade com Deus. E Elias tinha intimidade com Deus. O Senhor, o Deus de Israel, falava a Elias. Deus levanta esse homem, e logo depois ela fala assim, depois disso a palavra do Senhor veio Elias, sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Ou seja, quando nós somos usados por Deus, Deus nos leva para um terreno de intimidade. Mateus capítulo 6, verso 33 diz, colocai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele está falando das coisas, essas coisas são mencionadas antes do verso 33. O que comer, o que vestir, o que beber. Deixa eu falar para vocês, querido. A palavra de Deus não promete BMW, não promete Mercedes,
não promete coberturas nos bairros mais nobres da cidade. Isso não é evangelho. Evangelho fala de submissão. Evangelho fala de intimidade. Evangelho fala de transformação de vida. Evangelho fala de arrependimento de pecados. Os 3 homens que vieram aqui essa noite falaram: olha, Deus começou a mexer comigo, eu fazia algumas coisas erradas e eu comecei a deixar de fazer coisas erradas, porque eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Eu lembro quando o Adriano largou a sua empresa próspera, porque tinha algumas coisas ali que não agradavam a Deus. Ele começou do zero. Lembrei de mim, porque o meu primeiro estágio que eu fiz quando eu tinha 17 anos foi na corretora de seguros, o Raposo. Então, quando Deus usa um homem, quando Deus usa uma mulher, os leva para o terreno da intimidade. Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente fala de oração. Meus irmãos, muita oração vai fazer transbordar de você, sair de você, emanar de você, poder. Pouca oração, nenhum poder. Esse sinal de oração é interessante, porque às vezes eu vou ministrar em igrejas e a gente pede, igual os irmãos, essas irmãs, com essas vozes lindas que ministraram em nossos corações aqui, elas colocaram a gente, vão orar um pelo outro. A gente chega em determinado local e pede orar um pelo outro, eles não conseguem ficar mais de 1 minuto orando. Não consegue ficar orando porque não tem vida de oração. Vida de oração, filho, é vida de conexão com Deus. Vida de oração é vida de intimidade, dependência de Deus. Há 4 anos atrás, eu estava no monte orando, pedindo a Deus. Eu estava preparando uma equipe para ir para o Haiti. E uma dentista que estava comprada a passagem falou que não ia mais, o médico e outro que ia também falou que não ia mais. Ou seja, a equipe começou a se desfazer e eu fui para o monte. De jejum, sem beber e sem comer, fui para o monte e falei: Deus, nós estamos com passagem comprada para o Haiti, aquele povo precisa da gente lá, e o povo tudo desistindo. Foi um dia e Deus falou comigo: filho, vocês têm buscado pouco. Vocês têm que orar mais. Eu me agrado de ter essa intimidade com vocês. A Bíblia fala lá em Gênesis que Adão, ele tinha intimidade com Deus e na viração do dia ele falava com Deus. E Deus me ordenou claramente: institua um dia que você vai orar, nesse dia até a minha volta. E nós começamos uma sexta-feira de oração. Toda sexta-feira, de 6h30 às 8 da manhã, tem oração lá no IBC1. 4 anos, ininterruptos. Nenhuma sexta nós paramos de orar. Se eu viajo, tem alguém dirigindo oração. Se eu estou aqui, tem alguém dirigindo oração. 4 anos ininterruptos. Irmãos, já vi câncer pular da barriga de uma irmã. Vi gente ser curada instantaneamente. Vi gente sendo liberta. Vi gente ser liberta de drogas. Vi cada maravilha, cada prodígio, por causa da oração. Quarto ensinamento. Quando Deus usa um homem, às vezes Deus o leva ao deserto. Deserto, meus irmãos, é lugar de tratamento. Deserto é local de total dependência. Deserto, meus irmãos, é um pós-doutorado de Deus, onde Ele te inscreve para você conseguir e subir um nível mais alto de intimidade com Ele. Deserto é onde os recursos naturais são exauridos. Você olha para um lado é areia,
Olha para o outro lado, é areia. Olha para cima, céu. Olha para baixo, areia. Para trás, areia. Você depende de Deus. Deserto é algo que nós não colocamos na nossa agenda. Deserto é algo que nós não colocamos nas nossas orações. Elias sai do nada, é colocado diante de Deus e Deus o leva para o deserto. O menino estava numa BMW e foi caindo, foi caindo. É tratamento de Deus. É tratamento de Deus. Deserto, meus irmãos, é o CCM de Deus para nos capacitar. Deserto é o local que Deus só te tira quando Ele terminar a obra que Ele tem que fazer na sua vida. Por isso que não existe oração para sair de deserto. Vou repetir. Não existe oração para sair de deserto. Deus só te tira do deserto quando Ele termina de fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. A vida com Deus precede até o nosso ministério. Vida com Deus precede até a liderança celular. Não dá para fazer a obra sem antes ser tratado por Deus. Não dá para fazer a obra sem antes receber a transformação que Deus quer realizar em nossas vidas. Quinto ensinamento, nós estamos já. Quando Deus usa um homem, Ele ensina a acreditar no provedor. Irmão, pode trazer a sua equipe. Quando Deus usa um homem, Ele ensina a acreditar em Deus como provedor. Irmãos, muitos amigos, conhecidos, irmãos, têm perdido seus empregos. Muitas empresas têm tido dificuldades para manter os seus empregados. São dezenas e centenas e milhares de posições do trabalho estão sendo perdidas. Mas eu quero dizer para você, querido, se a sua empresa está passando por uma crise, se você está passando por essa crise, Deus é o seu provedor. Deus mandou Elias para o deserto, mas tratou de cuidar da provisão. Quando a Bíblia fala em Filipenses, o apóstolo Paulo fala para a igreja em Filipos, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Você tem que comer, que vestir, que beber. Quantas pessoas creem nos seus recursos, nos seus bens, nas suas posses, mas murmuram na sua primeira dificuldade. Eu já passei por dificuldade, já passei por luta, já compartilhei em outras instâncias aqui meu testemunho, não de conversão também, mas já era do Senhor, já discipulava, tinha 10 células sob meus cuidados, e Deus me provou. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês que, quando Deus usa um homem, a obra que ele começa, ele termina. Você acha que deserto era pouco? Deus coloca Elias num deserto. Ele começa a beber água que descia ali naquela região do deserto, só que 3 anos e meio sem chuva. Aquela fonte das águas secaram. Aí Deus vai e manda Elias para a fornalha. Você acha que deserto é pouco? Deus então põe na fornalha. E Deus prepara Elias durante 3 anos e meio, para que um dia, ele fosse tremendo e poderosamente usado por Deus. E quando os dias pareciam que eram os piores dias, 3 anos e meio de seca, Elias manda o seu moço olhar para o céu e fala, você está vendo alguma coisa, filho?
Estou vendo uma nuvem tamanho da mão de um homem. Então corre, vai descer, e desce, avisa ao rei que vai chover. E Elias então, ele tem um dos maiores confrontos que a gente vê nas Escrituras. Ele convoca o rei com os 450 profetas de Satanás daquela época, chamado Baal. Leva para um monte. Eu tive lá nesse monte. E nesse monte, você tem uma visão assim do vale do Armagedon. Por outro lado, assim você vê o Jordão. E ali, nesse monte chamado Carmelo, a Bíblia fala que foi lá também que Elias juntou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel que estavam separadas. E ali ele invocou o nome de Deus. Deu oportunidade para os 450 profetas de Baal invocarem o Deus deles, Baal. Um Deus que é um deusinho com D minúsculo, deusinho meia boca. Porque Elias tinha que mostrar para aquele povo. Ele foi 3 anos e meio preparado por Deus, para naquele dia, trazer aquele povo ao arrependimento. E trazer aquele povo diante do único Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus de Elias, o Deus de Israel, Ele está aqui nessa noite. E a Bíblia fala, nos capítulos seguintes, que Elias passou por depressão. Pastor, crente fica deprimido? Fica, filho. Crente tem infarto do miocárdio. Crente quebra a perna. Crente tem dor de cabeça. Crente tem dor de barriga. Muitas vezes eu já vi igrejas, até pastores, acharem que parece que a cabeça, o cérebro não faz parte do corpo. Depressão se cura com remédio, oração, com ajuda psicológica. Elias foi para a caverna. A filha do cão com a pombagira, essa tal de Jezabel, depois de ter os seus 450 profetas mortos e aniquilados, falou que ia matar, acabar com Elias, e ele ficou deprimido. E Deus fala: Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Ele: sai daí, cara. O fato é que Elias não viu a morte. Elias foi um dos poucos homens que foi arrebatado numa carruagem de fogo e subiu no redemoinho. Mas antes, ele deixou lá 50 discípulos. E um discípulo muito especial, chamado Eliseu. Eliseu, eu gosto muito de Eliseu. Então, o pastor dessa igreja foi meu discipulador durante 6 anos. Cuidou de mim, orou por mim, me ensinou muitas coisas. E um dia eu estava num grupo discipulado, ele me perguntou assim: Oswaldo, o que você quer de Deus nessa noite? Eu falei assim: eu quero unção dobrada. Eu falei: toda unção que está sobre você, eu quero dobrada sobre a minha vida. E foi isso que Eliseu pediu a Elias. E se você contabilizar, Elias fez uma série de feitos, milagres e prodígios. Eliseu fez justamente o dobro. Pode contar, confere, filho. Eliseu realizou o dobro de prodígios que Elias realizara. Imagine só. O Deus de Elias e o Deus de Eliseu está aqui nessa noite. E Deus, eu creio, irmãos, que
quer usar você poderosamente. Eu não sei se é apenas para essa cidade. Eu não sei se é na sua família, como foi o Gustavo. Eu não sei, querido, se é para as nações. Eu não sei se é para mudar esse governo, a nossa economia, a nossa política. Eu não sei. Mas se você quer ser usado por Deus, fique no seu lugar que eu quero orar por você. Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco a vida dos teus filhos diante do Senhor. Eu sei que tem gente aqui, Deus, passando por um deserto. Deserto é local de provação. Deserto é local de mudança. Deserto é local de adquirirmos musculatura espiritual. E se o deserto tiver pouco, Deus, passa pela fornalha. Ah, Deus, eu gosto de fornalha. A Bíblia fala que certa vez, Senhor, mandaram 3 dos teus filhos, teus servos, para serem queimados vivos. Mas lá na fornalha tinha um 4º homem. A sua forma era como de um príncipe. A tua palavra diz, Deus, que esses homens passeavam na fornalha. Fornalha, Deus, é local para acabamento. Fornalha, Deus, é local de um polimento, de um refinamento, Deus, que às vezes é necessário fazer em nossas vidas, para que a partir de nós possamos ser usados na transformação de outras vidas. Eu peço a Deus, pela vida de homens, de mulheres, aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, aqueles que aqui estão. Ó Deus, a tua palavra nos mostra que quando o Senhor usa um homem, quando eu falo um homem, usa uma mulher, não importa a origem, não importa a descendência, não importa o que essa pessoa tem, não importa o que foi, o que importa, Deus, que como está escrito, nenhum dos seus planos jamais serão frustrados. O que importa, Deus, é que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor há de completar até o dia de Cristo Jesus. O que importa, Deus, é que o Senhor espera atitude, o Senhor espera ação, o Senhor espera, Deus, um mover, o Senhor espera, Deus, de nós o primeiro passo. Então, Deus, move no coração do teu povo aqui nessa noite, Jesus. Move no coração do teu povo aqui nessa noite. Move no coração do teu povo aqui nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Tem mais uma oração que eu preciso fazer, irmãos. Deus, quando usa uma pessoa, nós vimos nesse texto, Ele primeiro trata a pessoa. Tem muita gente que nessa noite que está ferido, está machucado. Esse é o seu caso. Está sem esperança, está ao ponto de desistir,
Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar novamente por você. E convidar aqueles que não vierem para ficarem de pé um pouquinho. Os irmãos vão ministrar um louvor enquanto os irmãos vêm aqui à frente. Passamos 10 minutinhos, mas Deus quer operar aqui à noite. Deus quer operar aqui nessa noite ainda. Deus tem coisa para fazer aqui nessa noite. Você é um líder de célula, um discipulador, vem aqui à frente orar por uma das pessoas que está aqui, filho. Vem aqui. Ore, impõe a sua mão, abençoe. Ninguém pode ficar sozinho aqui na frente agora. Ninguém pode ficar sozinho. Precisando de uma mulher aqui, ó. Glória a Deus. Com irresistível graça te dou tudo que sou. E eu espero em ti. E eu espero em ti. Pai das luzes, nós esperamos em Ti, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que se cumpra a palavra que diz: eleva os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ó Deus, olhe para os meus irmãos aqui à frente, olhe para as minhas irmãs aqui à frente, Deus. Ó Deus, talvez, ó Deus, tem areias escaldantes sob os seus pés, um sol quente sobre suas cabeças, mas o Senhor, Deus, é o nosso provedor. O Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é aquele Deus que vai adiante de nós, como poderoso guerreiro que nos dá a vitória. O Senhor é aquele que desenterra os tesouros escondidos. Porque, como está escrito, o Senhor despedaça as portas de bronze e quebra as trancas de ferro. Deus, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Começa a abrir portas agora, Deus, para aquele que está sem esperança.
por aquele Deus que está ao ponto de desistir. Deus, tem gente aqui, Deus, pensando em morte, mas nós, na autoridade do nome de Jesus, nós resistimos ao espírito de morte. Resistimos ao espírito de morte, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Deus Todo-Poderoso, que venceu o mundo, que triunfou na cruz do Calvário, expôs principados e potestades ao desprezo, cravou os nossos escritos de dívida na cruz, rasgou esses escritos que eram contra nós, por amor a nós. Então, Jesus, manifesta o teu poder aqui, Jesus. Começa a tocar esses corações, Deus. Começa a convencer, Jesus, da justiça, do pecado e do juízo. Deus, mova-se, traz esperança. Deus, a igreja tem sido a esperança. A igreja tem sido porta-voz, que não há salvação em nenhum outro, senão no nome do Senhor. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, vem em socorro dos teus filhos. Ó Deus, aquilo, ó Deus, que está impossível, manifesta, Deus, na vida dos teus servos. Aquela situação, Deus, que é impossível aos homens, a tua palavra diz lá em Lucas, que o impossível aos homens é possível para Deus. Por isso, ó Deus, ministramos vida na vida dos teus filhos, ministramos esperança, esperança, aumenta a fé, dá intimidade, dá experiências. Deus, faz isso aqui no nosso meio, faz isso no nosso meio, Deus. Começa, ó Deus, passeia aqui com liberdade no nosso meio, passeia com liberdade aqui no nosso meio, passeia com liberdade aqui no nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Levante as suas mãos. Tem gente aqui que está precisando entregar a sua vida para Jesus. Quer mudança na sua vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui falar comigo. Eu quero orar por você. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Demos sobre ti a paz. Que a consolação do Santo Espírito de Deus, a paz que só Jesus pode trazer, e o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre o seu trabalho. Você seja um homem que Deus use. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus.